noite a todos, a paz do Senhor Jesus, para quem nos acompanha no canal Dink Real. Hoje é a nossa primeira aula do Dink, aqui na igreja de Parque Real, em Diadema, São Paulo, e nós temos aqui o prazer, de passar a palavra para o nosso professor Júlio Nascimento. Júlio, com a palavra. Paz do Senhor com os irmãos, amém? Amém. Então, como nós estamos participando da aula do DINC, vamos seguir sempre o que fala, o que nos apresenta a revista do DINC. A revista do DINC é essa, né? Todos os irmãos, a maioria dos que estão aqui devem ter, né, essa revista. Não tem, quem não tem o irmão vai providenciar, né? Vamos estar sempre trabalhando em cima dessas lições. 20 lições, né, para aquele que está começando a sua caminhada cristã, né? Aqui tem um pouco, essas 20 lições, um resumo do que vai falar o quê? O que vai falar a palavra de Deus, que é a nossa Bíblia Sagrada. E 20 lições aqui vão enaltecer muito mesmo a figura central da palavra de Deus, que é o Filho dele. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a Bíblia. Eu não vou falar aqui de personagens bíblicos, né? Vou falar da formatação da Bíblia, como pede a revista, tá bom? Então eu não vou me ater aqui a muitos personagens, não vou fazer isso. Eu vou falar para vocês, nós vamos comentar um pouco aqui a formatação da Bíblia, como ela foi formatada, quantas pessoas, né? Quantos autores foram usados para que nós chegássemos até a Bíblia como ela é hoje. Quantos livros compõem a Bíblia, né? A Bíblia é dividida em 2 segmentos, quais são esses? Nós vamos falar basicamente isso. Eu trouxe aqui 2 versículos para a gente estar comentando, fora do que está aqui, né? Que vai ser importante, vocês vão entender porque eu trouxe esses 2 versículos, né? Mas para começar, nós vamos fazer o que está aqui, ó. Lição de número 1, né? Que fala sobre a Bíblia. Aqui ele apresenta os hinos devocionais que devem ser cantados em todas as lições que estiverem aqui. Ele traz aqui a memorização, um versículo, todas as lições vão ter um versículo para memorização. O de hoje está em Hebreus capítulo 4 e o verso 12, né? E sempre vai ter uma leitura, que é aquela leitura que é feita em classe. Qual leitura é essa? É aquela que vai nos dar o pontapé para o assunto que sempre serão discutidos dentro das 20 lições que virão, ok? A leitura devocional hoje será em Salmo 119, os versículos 97 ao 105. Eu gostaria que os irmãos abrissem aí Hebreus 4:12, né? Porque a leitura devocional eu vou ler para vocês, tá bom? Vocês abrem aí Hebreus 4:12 e eu vou ler aqui para vocês o Salmo 119 e os versículos 97 ao 105, que é os versículos de abertura para o que a gente vai falar aqui hoje. Vamos lá. Salmo 119, versículos 97 ao 105, diz assim, ó: quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Versículo 99. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para guardar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Versículo 103. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. E o 105 é um versículo conhecido por todos os irmãos, que diz assim, ó: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos.
Esse versículo é muito difundido, né? Falado por todos, seja novo convertido ou por muitos que já estão na caminhada. Todos conhecem praticamente esse versículo de cor. Todos aqui já ouviram falar desse versículo, né? E esse texto basicamente diz o quê? Diz que alguém que levanta a sua mão e aceita o Senhor e passa a ter contato com o Senhor através da sua palavra, ele entende que todo o seu entendimento, né, está sendo mudado. E que agora, através dos ensinamentos do Senhor, ele se vê uma nova pessoa, ao ponto dele dizer que, né, eu sou mais sábio do que os meus mestres. Porque os mestres que ele fala aqui eram os mestres que ele tinha no mundo, né? E quem serve ao Senhor, quem entende tudo aquilo que o Senhor tem para si, né, se transforma totalmente, porque ele sabe que a saída para ele, a verdade das coisas estão naquilo que ele agora professa que é a fé no nosso Senhor. Amém? Eu pedi aí que os irmãos abrissem em Hebreus capítulo 4, né? Quem achou? Amém? Lê para nós. 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Como a primeira parte que eu venho falar para vocês é a Bíblia, né? Eu não vou comentar o versículo, mas vou dizer que o leitor da palavra do Senhor, né, que está familiarizado com a palavra do Senhor, entende bem isso. Sabe que ela penetra em situações da sua alma que ninguém pode ir. Ninguém vai até lá. Entre as juntas e as medulas, ninguém vai. Ninguém vai no seu entendimento ou no seu inconsciente. Mas a palavra do Senhor tem esse poder. Ela vai até o teu inconsciente e coloca para fora o que você muitas vezes está pensando, né? Que você até não tem muita consciência de que você pode fazer ou pensar isso. Mas a palavra do Senhor tem esse poder, como já foi falado aqui um dia desse por algum pregador que eu ouvi falar aqui. Amém? Mas deixa eu comentar uma coisa com vocês aqui, ó. Eu escolhi 2 versículos para comentar com vocês. O primeiro versículo está em Êxodo, capítulo 3 e o verso 14. Êxodo, capítulo 3 e o verso 14. O que diz esse versículo? Ele disse assim, ó. E disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Esse versículo, essa palavra aqui, essa entonação de Deus para Moisés, ela passou vários séculos sem ter uma definição. Se eu chegar para vocês e dizer para vocês, olha, eu sou o que sou, vocês não vão entender absolutamente nada. O que quer dizer isso? O eu sou me enviou. O povo de Israel, quando estava no Egito, né, sofrendo toda a escravidão, chega Moisés e fala isso, muita gente ficou um pouco espantado, porque quem é esse eu sou? Qual é a característica desse eu sou? Né? Ele tem olhos azuis? Ele tem cabelo, né, prateado? Quem é esse eu sou? Então Deus mostra aqui que no primeiro momento, Deus está falando com o povo de Israel através de Moisés de uma forma muito impessoal. Ele só diz assim, eu sou. Eu sou. Mas ele não explica qual a característica desse Deus. Qual é o caráter desse Deus? Quem é esse Deus na realidade? E Moisés chega até o povo de Israel com isso. Depois de todo o acontecimento no Egito, a libertação do povo do Egito, as pragas que foram lá, se você perguntasse para o povo de Israel, olha, eles estão no deserto, agora você vai lá e pergunta, quem é esse Deus eu sou? Eles já teriam algo para dizer. Deus eu sou é o Deus Todo-Poderoso. Então, toda vez que você perguntasse para alguém de Israel, ele dizia, Deus não, ele é o Todo-Poderoso. Mas se você perguntasse para ele, o que mais? Ele não saberia te dizer.
interessante que nos dias atuais, o povo de Israel ainda conhece esse Deus apenas por isso. Nós estamos assistindo uma série com Morgan Freeman, que fala sobre Deus, né? Então ele fala de várias regiões e ele foi até Israel. E ainda hoje o povo de Israel só usa falar o nome de Deus uma vez no ano. Porque para eles, este Deus, ele ainda é impessoal. Esse Deus, ele ainda é o Todo-Poderoso. Apenas. Eles não têm muita intimidade ainda com esse Deus. Por isso que eles sempre usavam Moisés para falar com Deus. Depois os sacerdotes para falar com Deus. Mas eles mesmos não iam até o Senhor. Houve um fato na Bíblia, na época de Moisés, que quando o Sinai fumegou, eles todos correram e pediram que Moisés fosse lá falar com Deus para que se acalmasse. Porque eles não têm muita afinidade com esse Deus. Eles não sabem ainda as qualidades deste Deus. Eles sabem que Ele é o Deus de Israel. Eles sabem que Ele é o Deus poderoso. E para-se a Ele. Mas Deus, vendo também isso, né, que Ele tinha sido um pouco impessoal, o que Ele fez? Passaram-se vários séculos, né, e depois daquele interstício de 400 anos, onde não houve profecia em Israel, até a chegada de Jesus, aconteceu uma coisa importante. Evangelho de João, capítulo 1 e o versículo 1. Todos vocês conhecem essa passagem. O que diz esse versículo? Isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí vai começar a mudar um pouco essa impessoalidade do Senhor Deus. Vai começar. Por quê? Deus fala com o homem de algumas maneiras, mas as maneiras que mais apresentam-se à Bíblia, primeiro é através da natureza. Deus falava com o povo de Israel através de tudo que eles vinham Deus fazer diante da natureza. Depois, Deus começou a falar com o homem através da história do seu povo, Israel. Tudo que era feito em Israel, tudo que acontecia em Israel, que havia intervenção de Deus, foi deixado para que todo mundo, né, pudesse saber através da palavra dele o que esse Deus fazia lá. Mas nos últimos dias, né, partindo desse versículo, Deus agora quer falar conosco, né, através do quê? Através da vida e sacrifício do seu Filho Jesus. Porque foi Jesus que responde, é Jesus que responde essa pergunta lá de Êxodo aqui capítulo 3, verso 14. Porque é através de Jesus que a gente começa a saber que esse Deus tem outras características. Além de ser muito poderoso, e Ele o é, além de ser o Criador de todo o mundo, e Ele é o Criador, Ele também é um Deus amoroso. Ele também é um Deus que tem compaixão. Ele também é um Deus que está sempre pronto a ajudar todo aquele que recorre a Ele. Ele também é um Deus que, além de ser todo poderoso, Ele está sempre próximo de você a estender a mão. Ele é misericordioso. E onde nós sabemos isso? Quem é que vai nos passar que o Deus Jeová, o Deus de Israel, Ele tem todas essas qualidades? O seu Filho Jesus. Aí você pode perguntar, mas Jesus é mesmo esse representante que mostra tudo isso? Né? Porque se Jesus tem as características de Deus, Ele também é Deus. E aí eu vou provar para vocês que é isso mesmo. Lá em João, o mesmo capítulo 1 e o versículo 18, vai responder essa pergunta para todos que ainda acham que Jesus é um mito, que ainda acham que Jesus, né, é o profeta. Jesus não é isso. Jesus realmente é o Filho de Deus Altíssimo e Jesus realmente Ele também é Deus. E isso tem que ficar muito claro. Sabe por quê, irmãos? Porque eu trouxe esses dois versículos para vocês antes de ler o versículo. Porque tem muitos, viu, irmão Sérgio, que eles chegam à casa do Senhor, aceitam o Senhor Jesus, mas só ficam no começo. Eles estão lá ainda em Êxodo. Eles conhecem a Deus. Sabem que Deus é muito poderoso, mas eles nunca avançaram o sinal. Eles só ficam nessa. Deus é poderoso, mas eles nunca quiseram ter
intimidade com o Senhor. Nunca quiseram estar próximo ao Senhor. Nunca quiseram falar com o Senhor. E aí, quando a coisa aperta, ele vem buscar aqui através do irmão do círculo de oração. Ou ele vai buscar a ajuda que ele precisa em Deus através dos pastores da igreja. Porque ele mesmo tem intimidade. Ele aceitou Jesus. Ele já faz parte da membresia da igreja, né? Mas ele ainda não avançou. Ele ficou lá. Ele sabe que Deus é poderoso, viu, irmão? Isso ele não tem dúvida. Ele sabe que Deus é capaz de mudar a história dele. Mas ele ainda continua preso, né? Com medo desse Deus. Porque ele não sabe as outras qualidades que Deus tem. Sabe por que isso? Porque ele não lê a palavra do Senhor. Ele não estuda, ele não medita, ele nem sabe como foi montado todo esse compêndio de 66 livros, né? Para que nós pudéssemos saber ter o quê? Intimidade com o Senhor que criou todas as coisas. E aí ele não sabe disso. Por isso que ele vive pulando para lá e para cá, buscando profecias aqui e acolá, porque ele não tem intimidade de dobrar os joelhos e falar com Deus. E Jesus vem, né, falando, olha, se você ler a minha história, se você entender tudo que eu fiz, né, se você ver bem como eu agia com toda a população que me rodeava, você vai saber que esse Deus tem as mesmas características que eu vos apresento. E se você quiser falar com Deus, basta ajoelhar e clamar por Ele. E Jesus vem fazendo isso. E aí o capítulo 18 vai dizer assim, ó, Deus nunca foi visto por alguém. Alguém aqui já viu Deus? Não? Nem no passado viu Deus. Ninguém do passado também viu Deus. Né? Mas olha o que o versículo diz. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então você vê o Senhor Deus através de quem? Seu Filho Jesus. É Ele que nos apresenta quem é o Pai. É Ele que vai dizer para nós, olha, o Senhor Deus, Ele é todo poderoso, mas Ele tem mais que isso para te dar. Ele tem amor para te dar. Ele tem compaixão para te oferecer. Ele tem salvação para te dar. E Ele fez tudo, até me levou, eu filho, à cruz do Calvário, para que você fosse salvo. Então esse Deus ele não é só poderoso. Ele não é só o eu sou. Ele tem mais a dar a nós. Basta nós procurarmos. Né? E onde vamos achar tudo isso? Aonde que nós vamos, né, ver tudo isso e ficar mais próximo do Senhor? Através daquilo que nós vamos estudar hoje, né? Que é a Bíblia Sagrada. É aqui que está. Tudo o que nós precisamos está aqui. A saída para tudo que nós precisamos da vida está aqui. Porque tudo que a gente procura salvaguarda no mundo é passageiro. Muitos buscam, né, afogar suas mágoas nas bebidas, né? Mas é passageiro. Muitos buscam afogar as confusões que tem em casa no trabalho, fazem horas extras, né? Vira a noite e tudo, mas é passageiro, uma hora vai ter que voltar para casa. Então, quando nós nos afogamos as nossas mágoas, ou apresentamos as nossas dúvidas e as nossas dificuldades ao Senhor, através da oração e da palavra que está aqui, isso não é passageiro, isso vai acabar, porque é o nome dele, é o sangue dele que nos dá essa certeza de vitória. Então nós temos que conhecer isso aqui, ó. Se nós não lemos a palavra do Senhor, né, não adianta. Como que nós vamos conhecer o Senhor Jesus se a história dele está aqui? Às vezes, quando eu estou dando aula aqui na escola dominical, parece-me que a maioria da igreja ainda é novo convertido. Tanta dificuldade os irmãos ainda têm em entender a palavra do Senhor. E às vezes você traz algumas pérolas, né, que é liberado pelo Espírito Santo aqui da verdade e mostra aos irmãos, os irmãos falam, nossa, eu nunca pensei nisso. Eu nunca tinha visto isso. Né? Mas por quê, irmão? Porque você não estuda. Está igual, como diz aquela metáfora, né? Está igual passarinho, né? Vem todo domingo, lava a boquinha aí, ó. Só enche naquele domingo. Não pode. Tem que estudar. Porque se um professor como eu vem aqui e consegue, né, encher vocês no período de 1 hora,
Imagina o Senhor com vocês lendo a Bíblia todos os dias, hein? O quanto mais Ele pode fazer. Porque Ele tem todo o poder e eu não tenho nenhum. E nem o professor tem. Ele é o professor dos professores. Ele é o médico dos médicos. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é Rei dos reis. E Ele pode fazer tudo. Nós não podemos fazer muita coisa, mas Ele faz tudo. E onde nós vamos ouvir e saber de tudo isso? Aqui. Tem que ler. Tem que ler. A irmã agora está dando aula nos adolescentes. Quanto mais você deve ler agora que você está dando aula? Você não se aprofunda mais agora? Né? Antes a gente ficava, meio com quem acabando, o irmão vem, né? Então, às vezes é bom fazer trabalho na casa do Senhor, porque você é impulsionado, né, a ter que estudar. Eu tenho certeza que o presbítero Sérgio, quando era diácono, né, ele estudava muito aqui. Ó. Tá bom, eu sou diácono, fica por porta, né? Mas quando ele passa a ser presbítero, ele tem que estudar mais. Porque presbítero também é um pastor. Presbítero tem que ensinar. Presbítero tem que orar. Tem que ungir. E se não tiver necessário aqui, não sabe nem orar. Não é isso? Então, temos que aprofundar na palavra do Senhor. Amém? Tudo bem até agora? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: por que devemos estudar a Bíblia? Eu já apresentei ela aqui para vocês, ó. A linguagem é a Thompson, né? Mas tem vários aí. Tem a Bíblia Viva, tem a Kingdom, né? Tem vários tipos, né? A minha é essa. Mas cada um tem a sua. O importante é que ela não fique assim, igual está aqui, ó, na minha mão, ó, fechada, né? Ela tem que estar aberta, né? Mas por que devemos estudar a Bíblia? Por que devemos sempre estar estudando a Bíblia? Então eu vou dizer para vocês por isso, ó, porque a Bíblia, ela é um manual do crente. Ela é um manual. A partir do momento que você aceita o Senhor Jesus, que você professa que a sua vida lá fora não estava boa, que você entendeu o que foi falado aqui, que você entendeu quem é essa pessoa que os pastores te apresentaram, que é o Senhor Jesus, né? Você agora tem que se aproximar dele. Você tem agora um livro que vai dar as regras de como você deve andar, né? E uma das primeiras coisas que você vai entender é o seguinte, que se você bebia lá fora, você já não vai poder beber mais aquilo. Se você roubava lá, não vai roubar mais, né? Se você adulterava lá, aqui não aceita. Está aqui. Certo? Então esse livro vai pautar a sua vida a partir de agora. É ele que vai ser o manual. É este livro que vai ser a bússola que vai indicar o caminho que você vai ter que viver a partir de agora, que você vai ter que caminhar. E lá no final desse caminho tem um pote de ouro, né? Não é de gnomos, não. É um pote de ouro que é fornecido pelo Senhor, que é o quê? Se você for pautado nessa palavra e fazer como Daniel disse, ir até o fim, né? Você vai ter a sua vida eterna com o Senhor. Então ele tem que ser um manual. Muitos, né, nos rodeiam e dizem muita coisa. Nós podemos ouvir tudo que nos dizem, mas temos que colocar tudo diante da palavra. O que for dito para nós, ainda que sejam professores, pastores ou qualquer outra pessoa, e estiver de acordo com isso aqui, pode seguir. E você só vai ter esse discernimento se ler a palavra. Não tem jeito. A gente que não lê a palavra está em grandes apuros. Está em grandes apuros. Vai fazer parte da comunidade, mas nunca vai fazer parte do reino do Senhor. Porque vai chegar, é capaz do Senhor descer para buscar a igreja e não saber quem é Jesus. Não lê a palavra. Não sabe quem é Ele, qual a característica do Senhor. O Senhor tem atributos morais, né, que são bem definidos na palavra do Senhor. No livro de João, que eu li aqui para vocês, 2 versículos, apenas 2 versículos, tem 21 características que se encontram no Senhor Jesus, que também está no Pai.
E para isso você tem que ler do primeiro ao último capítulo. Tem que ler. Então, primeira coisa que nós estudamos a Bíblia, porque ela agora vai passar a ser o quê? O nosso manual. Eu vou viver de acordo com o que ela me fala. Está aqui, estou seguindo os passos de Jesus, é isso que eu tenho que fazer? Vou fazer. Vai ter dificuldade? Vai. Vai ter afrontas? Vai. Vai ter inimigos? Vai. Mas tem que ter a certeza que agora eu conheço o Senhor Jesus. O que importa para mim é o Senhor Jesus. Um dia eu perguntei aqui na escola dominical e fiquei espantado. Eu perguntei, quem é Jesus para você? Teve vários, o Sérgio estava aqui. Nossa, teve, cada um citou Jesus, né? Jesus para mim é isso, aquilo, tudo, né? Mas para todos Jesus, né? É um grande ajudador. Né? Jesus me guarda, Jesus me livra, Jesus me dá um emprego, Jesus é isso, Jesus é aquilo, né? Só ficou faltando uma coisa nisso aí. Jesus tem que ser o amor da vida de vocês. Se ele não for o amor da vida de vocês, o que ele der para vocês vai ser passageiro. Se ele não for o primeiro na vida de vocês, o que vem depois pode ter valor agora, depois não. O que todo crente tem que dizer primeiro é o seguinte: Jesus é o amor da minha vida. Independente do que esteja acontecendo, ele é o amor da minha vida. Ele está acima da minha esposa, ele está acima dos meus irmãos, ele está acima do meu emprego, ele está acima até de quem eu sou. Quando alguém perguntar para você quem é Jesus, você tem que ter essa certeza que Jesus é o amor da sua vida. E só fala isso, e só sabe isso, e só se arrepia quando fala isso quem tem intimidade com ele. Jesus tem sido tudo para várias pessoas, menos aquilo que ele deve ser: Senhor, Salvador e amor na sua vida. Se busca Jesus por tudo, menos para dizer ele é o amor da minha vida. E uma coisa que eu acho tão ruim na igreja hoje em dia é a ingratidão que nós temos com Jesus. Nós pedimos, mas nunca, né, fazemos sequer um culto de gratidão. Fala, Senhor Jesus, muito obrigado. Não precisa de mais nada, né? O Senhor já me deu tudo. Eu sou grato ao Senhor pelo que eu tenho. Isso você não vê. Uma vez eu fiquei abismado com uma frase de um homem que não era nem cristão, o Tele Santana. Alguém perguntou para ele, mas professor, né, o que mais o senhor quer da vida? Ele falou, nada. Ele falou, Deus já me deu tudo. Ele falou, sou apenas grato ao Senhor por tudo que ele me deu. E ele nem crente era. Tele Santana da Silva, treinador de futebol. E nós, que estamos todo dia na casa do Senhor, será que nós temos essa coragem também de dizer, não preciso de mais nada, eu já tenho tudo, só tenho gratidão a dar a ele? Não é isso? Temos tempo. A segunda coisa que nos leva a estudar a palavra do Senhor, a estudar a Bíblia, é que a Bíblia, irmão, ela alimenta nossas almas. Não é isso? Às vezes nós temos vazios existenciais, né? Onde nada consegue nos preencher. Por mais que façamos, nós sempre estamos com aquela coisa de grande tristeza, de grande vazio, nada nos enche. Mas a palavra do Senhor é aquela que nos enche, que nos dá poder, que nos fortalece e que nos coloca de pé. Às vezes o maior psiquiatra do mundo não pode tirar esse vazio existencial que muitas pessoas têm. Às vezes o médico, por mais que ele tenha sabedoria em medicina, não tem remédio para isso. Mas como lá diz em Hebreus 4, que vocês leram agora há pouco, o Senhor vem, através da sua palavra, divide a alma e o espírito e preenche esse vazio. Une de novo a alma e o espírito e coloca aquele que está caído de pé, ele volta a andar e volta a funcionar como deve funcionar. Só o Senhor faz isso. Só a palavra dele faz isso. Ninguém mais. Tem coisas que é sim impossível para o homem.
Mas para Ele, nada é impossível, como Ele mesmo disse. Você não pode ir até a alma, eu posso ir lá. Você não conhece você não pode falar com o Espírito ou cuidar do Espírito? Ele pode, porque foi Ele que soprou o Espírito de vida em todos que estão. Sem Ele, nenhum de vocês estaria aqui. Se não fosse a vontade dele, nenhum de vocês estaria aqui. Então, por isso que Ele pode fazer isso. Ele alimenta nossas almas para que a gente não venha a tropeçar e cair. Tudo isso que eu estou falando tem versículos, irmãos, só que não dá tempo de ler todos, tá? Então eu vou falando, comentando, porque não dá tempo. Outra coisa que nós temos aqui, ó, porque a Bíblia é um instrumento do Espírito. A Bíblia é um instrumento do Espírito, né? Desde que a Bíblia começou a ser escrita, ela sempre foi instrumento do Espírito de Deus. Ou vocês acham que todos os homens que profetizaram na Bíblia falaram de si mesmos? Nenhum deles teriam profetizado se não fosse a ação do Espírito Santo. Nenhum deles teriam profetizado se não fosse Deus falando com eles, para que eles pudessem transmitir e escrever. Então era um instrumento espiritual, sim. E tem uma coisa que se fala aí, é verdade, que quando você ora, você fala com... Pode falar, quando você ora, você fala com Deus. E quando você abre a palavra dele, o que acontece? É Ele que fala conosco. Porque é o Espírito de Deus que está aqui, ó, revelando aquilo que você precisa saber. Então, quem tem a palavra do Senhor e manuseia essa palavra diariamente, não vai ficar apavorado e nem vai correr por aí. Coisa apertou? A saída está aqui. Não tome nenhuma atitude antes de falar com ele. Nenhuma atitude. Não feche nenhum contrato. Não aceite nenhum emprego antes de falar com ele. Né? Não tome nenhuma atitude, opera ou não opera. Né? Fale sempre com ele primeiro. Deixe ele te revelar qual é a vontade dele. Aí você descansa. Falou com ele. Ele revelou qual é a sua vontade através do seu Santo Espírito, né? Acabou. É só agora acalmar o coração e deixar ele agir. É que a gente primeiro toma as atitudes e depois vai falar com ele. Na hora que tudo já está catastrófico, né? Aí a gente vai falar com Deus. E tem que ser o contrário. Eu sempre falo em casa assim, quando tem períodos de oração, né? Aproveite. Vá orar. Vá buscar o Senhor. Não, mas está tudo bem, eu estou trabalhando, tenho carro, né? Está tudo bem, financeiramente, ó, está cheio, né? Vá orar. Deixe o seu celeiro cheio, porque um dia vai chegar o dia mau. E aí você tem o que apresentar ao Senhor. Porque enquanto você estava com tudo bem, você também foi fiel. Agora que você está passando por momentos difíceis, né? E está tudo errado, está tudo mal, é Ele que vai mostrar a você a fidelidade dele. E quando Ele vem para agir, quem é que pode parar o Senhor? Quem é que pode encolher o braço do Senhor quando o braço dele está estendido? Não tem ninguém. Então, enche sempre o teu celeiro. Não perca tempo. E se estiver bem, mais ainda. Olhe mais ainda. Porque ele vai chegar e falar assim, meu filho, celeiro, ó, está cheio. Agora é minha vez. Então, a gente tem que sempre fazer isso. Sempre estar próximo do Senhor. Essa primeira parte, porque estudar a Bíblia, nós vamos encerrar dizendo assim, ó, a Bíblia deve ser manuseada, deve ser estudada, porque ela enriquece a vida do cristão. E enriquece mesmo. Vamos ver lá um versículo? Salmo 119 e o verso 72. O irmão lê para nós, por favor, enquanto eu tomo aqui uma água. E outro lê Efésios capítulo 6, o verso 17. Salmo 119 e o verso 72. De Efésios 1 e o verso 17. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Melhor para o salmista é estar diante do Senhor. Melhor para o salmista do que o ouro e a prata
é ouvir o Senhor falar com ele. Por que o salmista fala isso? Porque quando o Senhor está conosco, irmão, qualquer coisa nos é possível. Se nós estamos com o Senhor, temos intimidade com Ele, Ele compactua com aquilo que nós precisamos, né? E nós entendemos aquilo que Ele quer para nós, isso aí chama-se milagre. O milagre acontece. O que é milagre? O milagre é quando tem uma pessoa que está necessitada, né? E um Senhor que está pronto para agir. Aí vira milagre. Então, para ter um milagre, tem que ter alguém necessitado. E para acontecer um milagre, tem que ter Deus. Mais ninguém. Existe mais? Não. Para haver milagre, tem que ter o Senhor. Amém? E o outro, Efésios 6:17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isso. Aí se diz o quê? Proteção. Se você quiser ficar protegido, leia a palavra do Senhor. Quer ficar protegido? Seja sempre próximo do Senhor, né? Aí você pode fazer o que você quiser aí, ou o que eles quiserem, que nada vai acontecer. Aí nego não tem medo de passar a meia-noite perto do cemitério, né? Não tem medo de passar porque tem uma macumba ali, vou desviar o caminho, né? Que tem medo disso aí não, né? Tem que se levar no interior perto do cemitério, que no interior fala que acontece essas coisas e não passa. Sabe por que isso aí? Porque eles não têm a confiança no Deus que eles servem. Porque o homem e a mulher que servem o Senhor não tem medo nem do diabo. Porque a Bíblia nos garante que aquele que serve o Senhor, ele vai enfrentar o diabo, ele vai fugir de nós. Então temos que também ter isso aí. E a Bíblia nos ensina a pegar o capacete da salvação, que é a palavra do Senhor, e a espada. Né? Então a gente tem que dar a palavra do Senhor. O Senhor dá todos os subsídios para que nós tenhamos uma vida nessa terra, ó, nesta terra vitoriosa e além dela. Nós podemos sim ter vitória aqui e além dela. Mas para isso temos que entender o que o Senhor quer nos falar. Tudo bem até aqui? Querem fazer alguma pergunta? Está ou não? Tudo bem? Então vamos lá. Quer falar alguma coisa? Ameaçou falar? Não, né? Segue. E como devemos estudar a Bíblia? Como vocês estudam a palavra do Senhor? Não sabe? Sabe? Ou não estuda? Hã? Como vocês fazem? Vai ter uma dessas lições aqui, ó, que se chama A Hora Tranquila. Para quem ainda não está acostumado como deve estudar a palavra do Senhor, essa hora tranquila vai ensinar a vocês, né, como deve ser feito a leitura da palavra do Senhor. Não falte essa aula. Não falte. Acho que foi o Getúlio, né, que eu vi falar disso uma vez, não foi? Né, que eu vim falar sobre isso, aí você passou a fazer, né? Depois vocês conversam com o irmão Getúlio lá, o que aconteceu com ele. Então, irmão, nós devemos estudar a Bíblia conhecendo o seu autor. Quando eu abrir aqui, eu tenho que saber quem vai estar aqui. Né? Quem é a personagem principal daqui? Deus, claro. O seu filho amado, Jesus, que também é Deus. Né? Eu não vou abrir a Bíblia para ser igual a Moisés. Eu não vou abrir a Bíblia para ser igual a Josué. Não. Eu vou abrir a Bíblia para ver Deus falar comigo. Eu vou falar com ele e ele vai falar comigo. Porque todos os homens que estão aqui, né, são homens como qualquer um de nós. Cada um no seu momento histórico, cada um com as suas características e cada um com a sua utilidade para Deus. Certo? Então todos que estão aqui, né, se for da vontade de Deus, pode fazer muito mais que Moisés. Pode fazer muito mais que Josué. Né? Agora depende de como você se coloca na presença do Senhor. Não é verdade? Porque tem muita gente que adora falar, nossa, eu queria ser igual a Josué. Mas você tem coragem de encarar o inimigo, irmão? Você tem coragem de ir para a praça pública, por exemplo, e enfrentar um mendigo endemoniado com a legião de 6.000 demônios? Você tem que ter essa coragem?
Então, para até fazer a obra do Senhor, nós temos que saber qual é o dom que Ele nos deu. Porque nem todo mundo aqui pode ser missionário. Nem todo mundo aqui pode ser pastor. Né? Nem todo mundo aqui pode ser diácono. Então tem que saber qual é o seu dom que Deus te deu. E aperfeiçoar esse dom. E ele vai dizer que é o único livro do mundo onde sempre o autor está presente. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas não é caixinha de segredo, não é aquelas caixinhas de segredo, sei lá o que eles falam, não. Não adianta você chegar lá e falar assim, nossa, hoje a coisa está feia. Minha vida hoje está certo, vou abrir aqui, ó. Não. Não é assim. Assim você não vai conseguir nada. Vai sair coisa que você não vai gostar e falar, agora piorou. Né? Ela veio muito dura, piorou, né? Vamos deixar para lá isso aí. Continuar assim mesmo. Não é assim. Tem um ritual antes de entrar na presença do Senhor. Está achando que é assim? Você entra na casa você entra na presença da autoridade de qualquer jeito? Né? De forma alguma. E esse é Rei dos Reis. Esse é Senhor dos Senhores. E a majestade dele, ele valoriza. Deus valoriza o que ele é. E ele nunca se diminui. Né? Por isso que ele falou, eu sou o que sou. Você pode aí falar que o candomblé tem vários deuses, né? Para mim eles não são nada. A igreja católica está cheia de lá santos. Para mim eles não são nada. Eu sou o que sou. E fora de mim não há Salvador. Não há. Ele é o único. Ele é o verdadeiro. E ele mantém essa coisa de majestade e de poder. Porque ele é todo o poder. Também vai dizer aqui assim, devemos estudar a Bíblia diariamente. Ixi, duvido que a maioria faça isso. Duvido mesmo. Duvido mesmo que a maioria estude a palavra de Deus. Não, ler é uma coisa, estudar é outra. Ler como se lê livro ou jornal não adianta nada. O pastor Edson falou aqui um dia desse. Né? Ele até deu um exemplo aqui. Os irmãos chegam, né, lê igual um avião. Rápido. Né? Aí se você perguntar para ele, irmão, a leitura é boa, explica para mim. Ele não vai saber. Não é assim. Estudar a palavra do Senhor é sentar, ler e meditar em cada detalhe dela. Em cada detalhe. E só sair daquele lugar que você enterrou e não entendeu, quando entender. Isso é meditar. Isso é estudar a palavra do Senhor. Agora, se eu quero terminar a Bíblia neste ano, hein? Ó, neste ano. Li todo o livro de Josué num dia. Ótimo. Parabéns para você. Você vai terminar. Mas será que você entendeu tudo? Será que você pegou as nuances que tinha ali? Será que você pegou as pérolas que tem ali no meio? Não, você não entendeu. Ainda bem que você não é aquele arqueólogo, né? Não é morrer de fome, nem descobrir nada. Pois é. Quando a gente lê a Bíblia, somente de estudo, você lê, mas embaixo tem um monte de outros que você tem que fazer a busca, né? Para poder falar sobre aquilo com mais certeza. É isso que você quer dizer? Tem que fazer isso também. A Bíblia ajuda lá embaixo, ela tem todos os versículos, né? Todos os versículos que vai em Hebreus, vai em Mateus, aí lá naquele